Boa noite a todos. Que a paz do Cristo de Deus esteja entre nós. Então, como dizia a música, faz um milagre em mim e agora nós vamos fazer um milagre entre nós. Então, a gente começa perguntando, milagres existem? Como é que a gente explica certos fenômenos, certos acontecimentos, que a princípio, quando acontece, a gente não sabe como responder. A gente não sabe como dizer. O fato, o fenômeno existe, é um fato. Ninguém pode discutir, nem pode reclamar que o fato exista. Então, como é que a gente compreende esse fenômeno? Como é que os espíritos superiores, como é que a doutrina dos espíritos coloca essa questão desses milagres? Segundo o dicionário Soares Amora, o milagres, segundo esse dicionário, é um acontecimento, um fato, que foge às causas naturais. É algo isolado, é raro, e por isso não tem como explicar. Então, segundo a teologia, a concepção do milagre, a característica principal do milagre, é justamente o fato dele não ter explicação. Então, como é que nós compreendemos? Como é que nós, espíritas, entendemos essa concepção dos milagres? Uma coisa, meus irmãos, é primordial a gente deixar aqui registrado o nosso maior respeito, através até das próprias palavras de Eva, quando falou do São Francisco de Assis, que ele não pertence hoje, né, como espírito, a uma comunidade puramente católica, mas ele é um ser espiritual do mundo, que abraça a todos. Então, nós temos por obrigação e pelo ensinamento da espiritualidade superior, compreendermos de não podermos condenar, julgar ou criticar as concepções filosóficas ou teológicas que são diferentes da nossa compreensão. Por quê? Como é que nós vamos criticar? Como é que nós podemos julgar os nossos irmãos católicos, os peregrinos que vão lá a Aparecida? Como é que nós podemos criticar ou julgar o Círio de Nazaré? A procissão, a romaria, aqui a nossa Penha, né? A Penha. No Ceará, o Padre Cícero Juazeiro, como é que nós podemos criticar essas pessoas, a fé que a envolve, de acordo com a sua concepção teológica? Nós não podemos criticar de maneira nenhuma esse pensamento. Então, segundo a etimologia, milagre significa mirare, admirar, a coisa admirável, extraordinária, surpreendente, né? Segundo a concepção de Allan Kardec no livro A Gênese. É um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Essa é a concepção teológica que nós tínhamos, né? E é o que baseia-se as religiões. Mas como compreender o fenômeno, já que ele é um fato, já que ele existe? Alguns diriam que é a fé, outros diriam que é o merecimento, outros diriam que é o poder de Deus que tudo quer e tudo pode. Muito bem. Não cabe a nós questionarmos o poder de Deus, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. A gente não pode, de maneira nenhuma, criticar ou questionar o poder divino. Mas basta ele querer para que o fenômeno aconteça. Então, se, segundo Kardec, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na questão número 13, que fala sobre as leis imutáveis, Kardec pergunta se a lei divina é imutável. E os espíritos respondem que sim, que a lei de Deus é imutável. Se estivesse sujeito a qualquer alteração, qualquer mudança que ocorresse, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então, é interessante a gente observar que agora, nesse exato momento, nós estamos no plano da matéria, realizado dentro de uma casa espírita, vivenciando uma experiência de efeito psíquico, de efeito espiritual, mas, ao mesmo tempo, nós estamos nesse planetinha,
que gira no universo. Imagine se não houvesse uma lei de ação, de reação, de causa e efeito. E como diz o próprio livro dos Espíritos, na sua questão primeira, Deus é a causa primeira ou primária de todas as coisas. E suas leis são imutáveis. Porque, como eu já disse, ele é onisciente, onipresente. E todo o seu poder está aí contido. Se a lei divina fosse mutável, houvesse alguma mudança, como é que haveria estabilidade no universo? Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Estamos nessa caminhada de autoburilamento, de autoaprendizado. Então, como questionar essa lei divina? Como é que se sabe da presença e da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências. Buscai na natureza tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Então, nós temos a compreensão de que existe algo que é explicável. E que para entendermos que esse fenômeno ocorra, é preciso que nós compreendamos um pouco as leis do fluido. O que é um fluido? É uma substância líquida ou gasosa, disforme, ou seja, não tem forma. Ela ocupa a forma de acordo com o recipiente ao qual ela ocupa. Então, esse fluido, essa energia, ela passa, a princípio, a priori, pelo fluido cósmico universal, agente primário, primitivo, segundo Kardec, formador de todos os mundos, de todo o universo, de todas as vidas, de todos os seres e de tudo que há nele. Então, é uma matéria elementar primitiva, exemplo de um fluido muito simples para a nossa compreensão. Nós estamos, nesse exato momento, mergulhados num fluido chamado oxigênio. Sem ele, nós não estaríamos respirando. Então, o oxigênio é o exemplo de uma das infinitas modificações do fluido cósmico universal. A eletricidade é uma das modificações do fluido cósmico universal. E esse fluido, de acordo com a sua natureza, ele é capaz de interagir, ele é capaz de penetrar nos corpos sólidos e gasosos, alterando a sua constituição íntima. E a partir desse fluido, há uma alteração molecular proveniente da natureza desse próprio fluido, atuando, transformando, alterando, modificando, substituindo células malsãs, doentes, em células sadias. Quando nós fomos criados como espírito simples e ignorante. Aí se pergunta, o que é o espírito? Como definir? O livro dos Espíritos coloca que nós ainda não temos uma linguagem própria, uma capacidade ainda de entender a essência do espírito. Então, para nós, ele é alguma coisa. Aí a representatividade da figura mostra como se fosse uma chama. Né? É um princípio inteligente. Mas a inteligência não é o espírito. A inteligência é um atributo do espírito. Então, quando nós estudamos, quando nós compreendemos essas leis que regem o universo, nós estamos falando de forma didática em espírito, em perispírito, em torno do espírito e da matéria. O espírito, eu, Doraci, na minha primeira encarnação, quando eu vim a esse orbe terrestre, vim encarnar nesse planeta, de acordo com a natureza do meu espírito. Eu vou formar o meu peri, que é uma constituição semimaterial, para me auxiliar na formação do meu corpo físico, através da união das células masculinas e femininas,
A gente está vendo isso de forma separada, mas, na verdade, é um todo. É uma unicidade. Isso ocorre na modificação dessas células. Então, quando o espírito é encarnado, eu absorvo do meio ambiente os fluidos, a energia necessária para a formação do meu perispírito. Então, nós temos sempre que estar atentos. Espírito, perispírito, matéria. O espírito pensa, o perispírito recebe essa mensagem e o corpo atua. E nessa questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é alma? Alma é o espírito encarnado. Ele usa o termo alma e espírito para definir a mesma coisa. A diferença é que nós estamos agora no planeta Terra, encarnados. Eu posso dizer meu espírito, minha alma. Quando eu desencarno e estou na espiritualidade, aí eu só posso me referir ao espírito. É só uma compreensão didática. Então ele pergunta: o que é alma? O espírito encarnado. E o que é alma antes de se unir ao espírito? Antes de se unir ao corpo, ele diz: espírito. Antes de unir ao corpo, eu estava no plano espiritual, era espírito. Ele pergunta: há algum laço que une o corpo ao espírito? Ele: sim. Há um laço de constituição semimaterial chamado perispírito. E é através desse perispírito, com todo o seu campo de energia, com todo o seu fluido, dependendo da natureza espiritual de cada ser, de acordo com a força magnética desta criatura, essa energia, esse fluido é passível de operar transformações moleculares. Por quê? Porque o nosso corpo físico, na verdade, é uma expressão do perispírito. Então, assim como o corpo adoece, nosso perispírito sofre as consequências. Ou seja, quando nossos irmãos, por uma fragilidade emocional do momento, abrevia sua vida de acordo com o contexto e a situação, na próxima existência, seu corpo físico poderá vir lesionado justamente naquela área que foi agredida. Por quê? Porque ele lesionou, agrediu o corpo físico, desencarnou. Mas, ao mesmo tempo, e principalmente, ele lesiona o seu perispírito. Então, se eu pego um revólver, dou um tiro na minha cabeça e tiro a minha vida, há uma grande possibilidade de que na próxima existência eu venha com todo o meu aparelho psíquico, emocional, alterado, perturbado. Por quê? Eu matei o corpo físico, mas principalmente lesionei a minha parte perispiritual. Então, esse complementar é fundamental na nossa existência. Através desse trabalho, através dos estudos, através do Evangelho do Cristo, que aponta para cada um de nós, para que aprendamos a vivenciarmos o amor acima de tudo, para que nós possamos trazer mais fluidez, fazer com que o nosso espírito se torne mais etéreo, ou seja, mais livre, mais suave, menos denso, menos pesado. Exemplo, estamos numa área urbana de grande movimento de carros, o ar é poluído. Nós respiramos esse gás poluente, que é uma das modificações do fluido cósmico universal, agente primitivo, formador do universo, agente primário. E
que exerce a vontade e o pensamento divino, se nós estamos num ambiente e nós respiramos esse ar entra nos nossos pulmões e modifica a nossa estrutura celular, fazendo com que a gente adoeça. Se nós estamos num ambiente mais livre, de um oxigênio mais puro, esse oxigênio entra no nosso corpo e nos torna mais saudável. De uma forma bastante materialista, a gente amplia essa concepção para o nível da espiritualidade, a nível do psíquico, a nível do que é espiritual. Por isso que Jesus sempre apontava para que nós tenhamos a nossa cota de responsabilidade, de aprendizado e de transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, por sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas mais tendências. Isso aí foi uma brincadeira que eu fiz. Quando você está no nosso lar, mas tem que reencarnar, olha a cara da criança. Então, vejamos o pensamento do encarnado. Ele atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e o transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos. Exemplo, vamos tomar passe? O passe, de uma forma mais simples, é uma transfusão de energia. As pessoas que estão lá, os médiuns passistas, estão preparados para essa tarefa. Nessa sala aqui, durante o passe, existe uma equipe espiritual, auxiliando os médiuns passistas e auxiliando cada um de nós que vamos receber esse fluido, essa energia, em primeiro plano, que vem de cada um, do pensamento, da vontade, do desejo, do bem, do exercer a caridade, de buscar a sua reforma íntima através do Evangelho do Cristo e imprimir todas essas condições pelo fluido do seu pensamento, do seu espírito, desejo do seu coração. Por isso que o trabalho do passe precisa de uma modificação, precisa de um amparo, precisa de um médium que tenha capacidade e conhecimento daquilo que está fazendo. Porque eu já escutei de um espírito dizer, botar a mão na cabeça de alguém não é coisa fácil, é um trabalho muito sério. Então, veja só, de acordo com a natureza dos meus pensamentos, eu sou médium passista, de acordo com os meus pensamentos, eu posso trazer saúde, sanear, trazer saúde ao ambiente ou viciar o ambiente. Quer ver uma situação bem simples? Discuta em casa. Briga. Discute. Porque, lógico, meus irmãos, ninguém é santo. E a gente vive nesses altos e baixos emocionais. Mas uma discussão muito séria. O que é que ocorre? Você discute. Mesmo que eu tenha razão, mesmo que eu tenha brigado com o irmão, com o marido, com o filho, com o colega de trabalho, mesmo que eu tenha perdido, como a gente diz, a cabeça, o pensamento, né, desequilibrado naquele momento emocionalmente, mesmo que eu tenha razão, eu me desequilibrei. A raiva a gente não vê. O desejo de vingança a gente não vê, mas a gente sente. Porque emana do nosso pensamento, emana do nosso espírito. Então, nesse momento, eu estou viciando o ambiente. Quando, durante o passe, se pede, meus irmãos, mantenham-se em vibração, mantenham-se em oração, para que esse foco, essa atenção, dê continuidade no recebimento desse fluido que vai ser aplicado durante o momento do passe. Então, para que isso ocorra, a gente precisa conhecer também esse processo dessa cura, desses milagres, a noção do que é o fluido cósmico universal. Esse fluido, essa força, essa energia que cada um de nós temos e possuímos, é ela, de acordo com a sua natureza, como eu já falei,
capaz de modificar as células doentes em células sãs. Por isso que Jesus fala no poder da fé. Aí ele diz que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, quando eu aplico a minha energia, seja no trabalho espiritual, seja no trabalho profissional, seja na rua, no trânsito, que é muito questionado hoje em dia. Então, essa ação magnética, por ser o intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes a qualidade e lhe dá uma impulsão, uma força, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele é um grande poder fluídico, normal, junta-se ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Então, veja só, que a gente começa a compreender que as curas, elas ocorrem pela ação do fluido daquele que doa para aquele que recebe. Nós tivemos há pouco tempo uma campanha de doação de sangue, amigo doador. Você está doando sangue, fluido, energia, coração, amor, boa vontade, desejo de trabalhar, desejo de fazer o bem. Todos esses nuances são fundamentais para aquele que vai receber. Sangue é fisiologia, mas todo componente que vai ali por trás, ou que vai complementando essa tarefa, é fundamental para o processo de cura. E nós temos aí essa imagem de quantas curas, outrora chamadas de milagre, realizada pelo Mestre. A cura do cego, a cura do paralítico. Quantas curas? A força magnética que tinha Chico Xavier, quando estava aqui na Terra. A sua força. Quem conhece a história de Chico sabe quanto ele sofreu quando ele era pequeno. Então, essa força, esse fluido que ele possuía, do bem e do amor, da vontade de doar, era tão forte que esse fluido se expandia e, segundo alguns registros, chegava a envolvê-lo numa espécie de aura que ia a quase 10 metros de distância do próprio Chico. Veja que impressionante. Há relatos de pessoas que, ao se aproximarem dele, nem chegaram a falar com ele, só ao se aproximar do Chico, sentiam uma modificação, uma mudança interna, uma sensação, uma alegria, uma vontade de chorar tão forte, emanado pela natureza fluídica do perispírito do Chico Xavier. Agora, vamos pegar essa capacidade fluídica desse ser e elevar ao infinito através do Mestre Jesus. Quando os soldados romanos chegam para prender a Jesus, e Pedro, naquela ânsia, naquela agitação, pega a espada e decepa a orelha do soldado. O que é que o Cristo faz? Pedro, não é por aí, Pedro. Guarda a tua bainha, Pedro, a tua espada, porque aquele que fere com ferro será ferido. E ele, o próprio Cristo, pega a orelha do soldado, coloca de volta e instantaneamente aquela orelha é colada. Milagre. Não. Lei fluídica. Capacidade de energia. Capacidade curativa.
Hoje, médiuns curadores é um pouco mais difícil de encontrar. Mas trabalhando o seu ser emocional, o seu ser psíquico e a vontade de fazer o bem, essa energia se expande. Veja só o trabalho de rua. E das pessoas que estavam lá perguntar como é que você sai de casa para vir 10 horas da noite, trazer água, pão, comida para a gente. Os renegados da sociedade. É o amor. E esse amor expande. E esse amor é capaz de modificar psiquicamente, emocionalmente e até curar fisicamente. Porque, mais uma vez, nós temos o espírito, o perispírito semimaterial que recebe a impressão do espírito e se expressa no corpo físico. Quantas doenças nós desenvolvemos por esse desequilíbrio espiritual? O que é da ciência, é da ciência. Os fenômenos da matéria, muitas vezes, nós admiramos pelas pesquisas. Mas o que é da natureza espiritual, muitas vezes os instrumentos escapam à avaliação do que é material. São os chamados fenômenos psíquicos ou espirituais. Até que hora, meu tempo? Beleza, então vai dar tempo, certo? Então, dá para entender que a questão dos milagres, as questões da cura, elas se passam por essa atuação do fluido perispiritual de cada ser. Vejam só, meus irmãos, quando a gente quer algo, mas a gente quer algo de verdade, a gente, como nordestino, bate o pé e diz, eu vou conseguir. E a gente arregaça a manga e vai à luta, seja qual for a batalha, porque é uma vontade interna. Essa vontade interna, dirigida a um objetivo, seja material ou não, permeia o mesmo processo espiritual das modificações celulares. O nosso perispírito, ele é formado de órgãos, de células, tem correntes sanguíneas a nível plasmático. Quem lê as obras de André Luiz vê. Então ele, o perispírito, repercute no corpo físico. E dentre dessas chamadas curas, eu destaco duas das diversas feitas pelo Mestre Jesus. Essa da mulher hemorroísa, que padecia há 12 anos de um fluxo sanguíneo, quando no período menstrual normal, a mulher era considerada impura pela sua família. Imagine uma pessoa, uma mulher que viveu 12 anos, sofrendo daquele fluxo ininterruptamente, ou seja, sem parar. Essa mulher era considerada impura, não só pela família, porque ela foi abandonada pela família, mas por toda a sociedade. Homem nenhum se dirigia a palavra a ela, porque era da sociedade judaica aquele dogma, aquela compreensão. Mas a força magnética, o desejo de cura, a vontade daquela mulher de se melhorar, de se curar, era tão infinita. O seu fluido pessoal, perispiritual, era tão intenso que ela apenas toca na veste do mestre, mediante uma multidão. E ele pergunta, quem foi que me tocou? Todo mundo, Senhor, pode bater em vós que estás aqui no meio dessa multidão? Ele disse, não. Foi um toque diferente. Porque de mim saiu virtude. Olha só. A força fluídica, magnética, espiritual daquele ser. O governador do nosso planeta, o modelo e guia da humanidade. E ela abaixa a cabeça, e ele olha para ela e conversa com ela, e diz, geralmente nas curas operadas por Cristo, um padrão. A tua fé te curou. A tua fé, a tua vontade. Fé
Não é apenas uma crença. É a certeza de dizer, não mais creio, mas sim, eu sei. E a outra que eu vos trago é do centurião romano, que ele vai à casa de Simão Pedro e pede a Jesus para curar, há relato de que é um filho, há relato de que é um servo. E Jesus pergunta a ele, tu acreditas que eu posso curar o teu servo? Na tua casa? Ele disse, sim, Senhor, eu creio. Disse, então vamos lá? Ele disse, não. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas basta uma palavra tua e meu servo, meu filho, será salvo. E Jesus observa e vê a veracidade daquelas palavras, daquele sentimento. E diz, o centurião diz, tu és o Filho de Deus. Se tu quiseres, tu pode curar. Uma ordem tua. Eu sou um centurião romano, também sou acostumado a mandar. Eu digo a meus soldados, vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Mas basta uma palavra tua. E Jesus observa e diz, vá. Teu filho, teu servo está curado. E o centurião vai. E Jesus olha para seus discípulos e diz, eu nunca vi tanta fé em toda Israel, porque eu sou perseguido pelo meu próprio povo. Então, meus irmãos, a cura acontece. Os milagres são fenômenos naturais que estão escritos na lei divina, nas leis naturais do livro sagrado da vida. Deus opera milagre, segundo Kardec no seu livro A Gênese, nos capítulos 13 e 14, que trata esse tema, ele diz que Deus não precisa de operar milagre. Que Deus não precisa fazer milagre. Porque se ele fizesse, ele seria parcial. E ele não seria perfeito e suas leis não seriam imutáveis. Então, para terminar o nosso tema, eu trago para nós um poema muito, muito bonito como sinal de gratidão. Francisco, tu me ajudas aqui, Francisco. Vem aqui, Cadu. Passa aqui, por gentileza. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar.
os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo dos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio a tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Aí agora eu só digo muito obrigada a vocês.